Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa aula de número um do nosso curso Práticas Inclusivas em Sala de Aula. Antes de mais nada, eu sou o professor Cândido Nascimento. É um prazer, uma alegria enorme estar aqui com cada um de vocês. Primeiramente nesse formato assíncrono, onde eu falo e vocês me acompanham, de acordo com a disponibilidade de vocês. Mas, enfim, em todas as plataformas, nosso objetivo é nos colocar à disposição de vocês para que ao longo de toda essa caminhada nós possamos construir algo de valor e, no final de tudo, nós possamos ser relevantes sim para cada um de vocês. Isso posto, eu já vou compartilhar minha tela aqui, que fica melhor para vocês visualizarem. Eu fico pequeno e a tela fica maior. Isso mesmo. Então, práticas inclusivas em sala de aula, certo? Então, a aula hoje, que é a aula de número um, vai nos remeter à ideia de o que é inclusão. Então, nós estamos seguindo ali o termo de referência e na ementa que nos foi proposta, de acordo com cada tópico. Então, nós temos ao todo 9 tópicos, como mencionado na aula de apresentação. 7 desses tópicos serão discorridos de maneira assíncrona, assim como estamos fazendo. 2 desses tópicos serão presenciais. Então, sabe explicar um pouco como vai ser a formatação do nosso curso. E de acordo com a ementa proposta, hoje na aula de número um, traz a seguinte temática: o que é inclusão? E se a gente solta essa pergunta assim de uma maneira mais genérica, o que é inclusão, ela tem, sei lá, multifacetados significados, entende? Então, né, não teria assim como responder de uma forma absoluta. É preciso que a gente possa individualizar isso, o que é inclusão, que tipo de inclusão. Então, como nós estamos falando no contexto desse sala de aula, a gente vai se apegar a essa temática, a inclusão dentro do contexto de sala de aula. Eu gosto muito de começar todo o meu espaço de fala com essa imagem que aparece aqui para gente e aparece para você também. Gosto muito de começar com ela, porque ela nos traz uma série de coisas. Então, nós temos ali 4 conceitos, que são conceitos que se perduraram, ao longo de um tempo. A gente vai ver que eles são postos ali muitas vezes como uma timeline, mas nem sempre é assim. Então, nós temos ali características que acontecem nos dias de hoje, mesmo sendo lá do conceito de exclusão, que a gente vai ver na timeline, que seria o primeiro, mais antigo de todos, a gente vai ver que acontece nos dias de hoje. Então, é mais como característica mesmo. Então, quando nós falamos em exclusão, que é o primeiro que aparece ali, falando dentro do contexto educacional, esse conceito de inclusão ele vai ocorrer quando um estudante ele é totalmente impedido de acessar, qualquer forma de educação formal, ou seja, é como se o estudante fosse até a escola designada e ele simplesmente fosse impedido. Não, aqui você não pode entrar, Ou seja, seria a negação total do direito do estudante de adentrar aquela escola para ocupar aquele espaço educativo, Então, isso seria a exclusão, certo? Como se daria isso na prática? Tipo, uma ausência de matrícula, vamos dizer assim, Criança ou o jovem ali não ser matriculado ali na instituição de ensino por algum motivo subjetivo ali que lhe é passado. Por exemplo, a escola recusar-se a aceitar ali o aluno, isso, por incrível que pareça, acontece ainda nos dias de hoje, da escola ela negar-se a aceitar ali um aluno laudado ali com alguma situação, entende? Então, essa negativa de vaga, né?
mas outras coisas que acontecem de forma velada, né? Então, essa negatividade é algo muito na cara, podemos dizer, né? Mas, por exemplo, falando ali de acessibilidade, que é um outro caso também que pega, né? Um pouco, bom, a escola, ela não impede, vamos imaginar ali um cadeirante de acessar aquele espaço, mas a escola não tem as adaptações necessárias, então automaticamente ele está sendo impedido de frequentar aquele espaço, não de uma maneira velada, né, por um profissional, mas a estrutura não permite ali que ele possa acessar aquele espaço educativo. Então, isso acaba ocasionando a exclusão. Outro contexto muito comum é o contexto ali do não reconhecimento da necessidade, né, entende? É como se o sistema educacional ele simplesmente não reconhecesse que há uma necessidade educacional individualizada numa criança, no adolescente. Ou seja, então você pode até permitir o espaço, você pode até abrir as portas da escola, fazer a matrícula, mas no momento em que nós não reconhecemos, não, aquele indivíduo ele tem uma necessidade educacional específica diferenciada, né? Então, no momento que a gente fecha os olhos para isso, nós estamos excluindo aquela pessoa, necessariamente. Então, a gente sabe todos os desafios que existem e ao longo dos nossos encontros, o objetivo é justamente esse, procurar juntos, né, formas, maneiras de que esses desafios, não que eles desapareçam, eles não vão desaparecer. A notícia triste que eu tenho para dar para você é essa. Os desafios vão continuar existindo, mas uma maneira de poder suplantá-los, de poder ali superá-los da melhor forma, né? Entende? Então, quando a gente parte do princípio não reconhecimento ali de uma necessidade especial, né, a gente automaticamente está excluindo, né? Então, esse é o conceito, primeiro, conceito de exclusão, certo? Nós temos um segundo conceito, que é o conceito de segregação, né? Então, a segregação ali no âmbito da educação, ela acontece, por exemplo, quando os estudantes com características ali específicas, diferenciadas, né, no tocante a algum tipo de necessidade especial, né? Eles são acolhidos, são recebidos na instituição, porém são separados do ambiente escolar regular, certo? Então, de novo, né? A escola é a instituição que recebe ali o estudante, mas porém ele faz essa separação do ambiente escolar, né? Entende? Então ele acaba alocando, né, essa criança, adolescente, né, num espaço exclusivo, podemos dizer assim, como se fosse uma instituição dentro da instituição. Eu não estou falando do AE, né, do atendimento educacional especializado, que por vezes ele vai frequentar aquele espaço para ter um atendimento diferente. Não, não é isso. É quando isso perdura 100%, ou seja, como se você tivesse uma escola para os ditos normais e uma escola ali para os ditos que têm algum tipo de necessidade especial específica, certo? Entende? Sob a premissa ali de que ali eles vão receber um atendimento mais adequado, mais especializado, né? Então, esse é um conceito de segregação, na verdade. Você tá ali colocando, né, pessoas, indivíduos, a estar num ambiente totalmente distinto. Só que tem algumas particularidades aqui nisso, né? A gente tem algumas fronteiras, né? Fronteiras onde o atendimento dentro da sala de aula regular ele vai ser humanamente impossível em alguns casos, que a gente vai discorrer mais para frente. Talvez não falamos tanto hoje, mas vamos falar ao longo dos nossos encontros, né, entende? Por mais boa vontade que nós tenhamos em incluir 100%, vai ter momentos onde simplesmente não vai ter como ele estar ali de forma 100% dentro do espaço da sala de aula, porque nós temos que ver o seguinte, né? Você enquanto professor, você enquanto gestor da turma naquele momento, na transmissão de conteúdo, você tem
um aluno e você tem outros 25, 30, né, 32, enfim, depende do número, né, não importa. Mas você tem outros que também estão ali para aprender, também precisam ter acesso ao conteúdo, porque a inclusão ela parte da premissa de excluir os demais, né? Então, onde a gente faz ali uma inclusão, né? E essa inclusão está incluindo ou incluído, perdão a redundância, mas excluindo os demais, você vai acabar de novo excluindo, tá, você tá entendendo? Você está incluindo um e está excluindo os demais. Então, não funciona dessa forma, né? Então, onde que a gente vê isso acontecer, né? Então, a gente tem hoje instituições que são dedicadas exclusivamente a alunos com algum tipo de deficiência, só que aqui a gente parte para uma outra particularidade, né? Nós temos aí os modelos de APAE que deram certo e dão certo em alguns contextos, né? Então, esse conceito ali de segregação que os autores trazem, é preciso que a gente olhe com uma ressalva, né? Muitas vezes isso vai acabar ali, não digo acontecendo, não com o intuito de segregar, de tirá-lo fora, não, mas a sala de aula ela também tem seu espaço relevante. Aquela pessoa, nós não podemos, e aqui entra um dos inúmeros desafios, que é, em nome da inclusão, você colocar todos dentro do mesmo ambiente e aquele momento não ser relevante para aquele que está sendo incluído ou para os demais. Então, é preciso que nós venhamos a olhar com cautela, né? Entende? O terceiro ponto que eu falo, que é o conceito da integração, né? Quando falamos da integração, nós estamos falando da situação ali onde o estudante, com algum tipo de necessidade educacional específica, ele é trazido para a escola regular com a condição de que eles se adaptem ao sistema existente. Ou seja, a escola, entre aspas, aceita o aluno, mas não se reestrutura ali, tanto fisicamente, tanto seus recursos e também suas metodologias, né, para acolhê-lo nessa diversidade. Então, essa responsabilidade de adaptação lá vai recair 100% sobre o aluno. Então, você está integrando, vamos dizer assim. Você está abrindo as portas, recebendo, porém, é ele que tem que ambientar-se 100% dentro do ambiente da escola, das normas da escola, das premissas da escola, da instituição. E é delicado isso, porque a gente precisa ver isso como uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que a escola, né, tem as suas diretrizes, as suas regras, como qualquer instituição vai ter, né, e é preciso de que os alunos possam se adaptar até um certo ponto. Então a gente não pode confundir as coisas. Primeira delas, toda escola tem um regimento, sim, né? Esse regimento vai dizer que algumas coisas podem ser feitas e outras não podem ser feitas. Falando do contexto que é o nosso, contexto ali de colégio militar, né? Então, o colégio militar ele tem ali entre algumas prerrogativas a questão da vestimenta, do uniforme, certo? Então, isso é um regimento da escola, certo? Eu não sei se ocorre aí em Curitiba, mas aqui na nossa escola militar de Porto Alegre, ela acontece. Então, você tem a roupa que você vai para a escola, certo? Certo, legal. Isso é um regimento. Então, está posto para todos, correto? Correto? Então, mas o meu aluno, ele tem TEA. Tá, perfeito. Mas isso dá a ele direitos, podemos dizer assim, de adaptações ali curriculares, se preciso for, dá direito dele ser visto como indivíduo ali que tem
algum tipo de necessidade específica que vá ser atendida em algum momento, né? Mas não dá o direito de descumprir o regimento interno de uma escola, né? De uma instituição. Então, ou seja, a vestimenta é para o A, para o B, para o C. O horário de chegada é para o A, para o B, para o C. Para todos, né? As faltas disciplinares, elas acontecem para o A, para o B, para o C. Então, a gente não pode, de forma alguma, né? E esse é um espaço nosso aqui, entende? O que a gente fala aqui fica aqui, podemos dizer, né? A gente não pode também, em nome de, às vezes, de uma inclusão, colocar todo um regimento que é planejado estrategicamente pela direção, né? Para as pessoas que estão à frente do trabalho, né? Como sendo algo que vai ser bom para o local. A gente não pode botar tudo a calhar ali em nome do que quer que seja, não, né? Então, vão ter adaptações em que o aluno vai ter que se adequar ao contexto, seja qual for, e vai ter a parte da escola, que a escola também vai ali procurar, não digo se adaptar ao aluno, ou seja, acolhê-lo da melhor forma, né? Eu costumo dizer, não é a escola, a instituição, não se adapta a ninguém. A escola, a instituição, ela está acima de todos, está acima, inclusive, dos que trabalham, né, na mesa, dos que dirigem a escola. Então, hoje o colégio militar está acima, né, do seu gestor escolar, porque o gestor passa, a escola permanece, a escola tem uma história, daqui a pouco de anos, de décadas, entende? Então, ela está acima de todas as pessoas. Então, escola, espaço nenhum, se adapta ao aluno. Não, isso não acontece. O que acontece é a escola criar mecanismos para proporcionar o atendimento mais humano, individualizado possível para o mesmo, certo? Então, essa é a primeira premissa, né? A escola tem seus regimentos, tem suas leis, tem suas regras, né? E elas precisam ser cumpridas ipsis literis, certo? Mas o que ocorre é ali um olhar diferenciado face às características, certo? Compreendido até aqui? Então, inclusive, assim, a gente teve um caso, né, algumas semanas atrás, que o caso foi o seguinte, em uma escola nossa aqui, da rede privada da nossa cidade, uma professora, né, veio até nós, né, com uma demanda de atendimento psicológico para ela, professora, né? Qual era o motivo? Ela estava sendo agredida dentro da escola, né? Então, quando você ouve esse termo, pô, sendo agredida dentro de uma escola, pô, agressão é um crime, né? Então, teria que ser reportada às órgãos competentes. Só que essa agressão ela acontecia por um aluno, né? Um aluno ali na casa, seus 13, 14 anos, né? Que ele era diagnosticado com transtorno espectro autista com nível 1 de suporte, que é um nível primeiro, né? Então, quando ele se desorganizava, ele agredia, né? Não só essa professora, como demais outras pessoas que ali estivessem por perto, né? Só que ele era um adolescente, 14 anos, entende? Então, a professora ali que tem uma estatura pequena, né? Não era uma pessoa grande, né? Uma pessoa de uma estatura pequena, e o aluno tinha o tamanho dela, se não até maior. Então você imagina esse contexto, né? Um adolescente de 13, 14 anos agredindo ali uma pessoa. Ele vai ter uma força, ou seja, ele vai causar dano, vai machucar. Você está entendendo? E a escola então procurou os pais e os pais disseram abre aspas, né? Não, meu filho ele tem um autismo já diagnosticado com tal, vai é assim desse jeito, ponto. E essa professora ela procurou-nos por terapia para ela, porque ela estava já se sentindo assim incomodada com a situação, já estava começando a afetar o seu psicológico, né? E a gente vê nesse caso uma omissão assim por completo, né, da gestão da escola, podemos dizer assim, da parte dos gestores, porque ficou como tal, ficou assim,
E essas agressões aconteciam, e continuavam acontecendo, e creio que acontecem até o presente momento. Tá, mas qual que seria, então, a solução para isso? Bom, primeiro, na escola, a instituição, ela tem os seus meios, né? Então, por isso que a gente tem ali o registro diário, ou seja, registrar tudo que acontece. Registra situações, a tal dia aconteceu isso, o dia tal puxão de cabelo, dia tal isso, dia tal, e vai reportando tudo, vai passando ali para a direção, né? Então, a orientação escolar ela vai ter a premissa, a prerrogativa de chamar os pais no presente momento e reportar, olha só, está acontecendo isso, dessa forma, dessa maneira, né? Assim, 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 né? Ah, não adiantou. Daqui a pouco vai ter uma negativa dos pais, ou os pais vão dizer, não, vou ver o que está acontecendo. Mas continuar ocorrendo, você vai passando. Passa uma e registra, passa duas, registra, passa 13, registra. Né? Não adiantou, você chama para novamente aí, muda a ideia. Né? Vai para um outro tipo de conversa. Né? Olha só, eu vou ter que reportar aos órgãos competentes, né, que está acontecendo essa situação, aí a conversa não é mais com a gente. Agora a conversa vai ser um outro tipo de ideia, né? Beleza. Então, você vai passar isso para frente. É o que acaba acontecendo, geralmente, né? Então, para daqui a um pouco aquele pai com a mãe ver que também eles são parte, né? Então, a gente não pode também, em nome de uma inclusão, né, fazer com que profissionais ali sejam, ou seja, sejam ali prejudicados na sua atividade, certo? Então, fazer uma historinha das tantas que a gente vai trazer de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Até que nós chegamos no conceito, né, que é o céu, podemos dizer assim, né? E por que eu digo o céu? Porque o céu é um lugar difícil de chegar, né? Então, para quem professa, quem crê em algum tipo de religião, principalmente quem é cristão, né, entende que o céu é um lugar ali que, pô, tu tem que fazer alguma coisa por chegar, não é um lugar fácil, vamos dizer assim. Assim como a inclusão, né? Porque a inclusão, no papel, escrito é tudo lindo e belo, mas na prática a gente vai ver que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Então, quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando do estágio mais avançado e transformador, podemos dizer assim, nesse processo. Então, podemos dizer assim, falando do nosso contexto educacional, a reestruturação mais profunda que pode acontecer. E essa reestruturação ela vai garantir que todas as crianças, sem exceção, independente das suas características, das suas particularidades, possam aprender juntos, né, com apoio em ambientes que vão valorizar justamente essa diversidade. Então, a escola, entre aspas, se adapta ao aluno, isso alguns autores trazem, e não o contrário. Eu tenho ressalvas em relação a isso. Fala por mim, eu vou de encontro e não ao encontro. Né? Ao encontro é quando você concorda. De encontro é quando você rechaça de certa forma. Então eu vou de encontro um pouco a isso. Né? De escola se adaptar ao aluno. Não, escola não se adapta a ninguém. Né? A instituição lá está acima de todos. Né? Eu creio dessa forma. Né? O que a escola cria? O que a escola tem por intermédio dos seus recursos e dos seus profissionais? As melhores formas, técnicas, metodologias que ela vai buscar dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade técnica, dentro dos recursos que ali estão alocados, de procurar atender aquele aluno da melhor forma, vendo as suas características, as suas especificidades, certo? Ponto. A escola não está se adaptando ao aluno, criando uma forma diferenciada para o aluno aprender. Porque se fosse uma adaptação total para o aluno seria o dono do lugar, podemos dizer assim. E não é dessa maneira. Eu, pelo menos, acredito dessa forma. Né? A escola não se adapta ao aluno, certo? Né? A escola cria as melhores ferramentas para poder atendê-lo na sua individualidade. Né? Então, algumas dessas características assim, que a gente pode trazer, primeiro, é o acesso universal e pleno, né,
a reestruturação dos ambientes, né? Adaptações, tanto de arquitetura ali, quando a gente fala da acessibilidade, de currículo, né? Tornando talvez mais flexível, diversificado, de metodologia de ensino, né? Que aqui pega muito, ou seja, você ajusta uma metodologia de ensino, né? Mas a escola continua sendo soberana dentro desse contexto, certo? Entende? A formação, podemos dizer, continuada, que é o que a gente está fazendo, né? E principalmente, assim, talvez esse é um dos mais importantes, a cultura escolar, né? Então, de novo, a inclusão na sua totalidade, dentro do contexto de uma escola, ela não vai acontecer só, e quando eu vou falar só, é entre aspas, entende? Ela não vai acontecer só por causa dos professores, ou seja, pode ter ali uma equipe de, sabe, 30 profissionais altamente capacitados, especialistas ali em educação inclusiva, e mesmo assim a inclusão não acontecer. Como assim? Por quê? Porque a inclusão você envolve todos. Você vai envolver equipe diretiva, você vai envolver todo o staff, que são os profissionais que atuam nas atividades de background. Vamos falar assim, é o porteiro, é o zelador, segurança, a pessoa que trabalha em manutenção e limpeza. Ou seja, todos precisam estar emanados nisso, né? E principalmente a comunidade escolar, né? Os responsáveis, pai, mãe, cuidadores, também precisam estar inseridos nisso. Não adianta você criar ali um contexto de uma escola inclusiva e a comunidade escolar não está dentro disso. Então, por isso que é importante você criar momentos a gente vai falar depois mais para frente sobre dicas, criar momentos de conscientização, momentos de explorar esse tema, de falá-lo assim com uma ênfase maior, você está entendendo? Então, é nesse pressuposto. Parte-se desse pressuposto. Deixa eu ir para frente no nosso slide. Então, a gente tem aqui, podemos dizer, uma linha do tempo, né? Vamos falar assim, nos conceitos que a gente trouxe. Hoje é uma aula mais de introdução. A temática passada sobre o que é inclusão. A gente sempre vai procurar trazer algumas dicas de coisas para vocês utilizar dentro do contexto de vocês, né? Partindo do princípio de uma dica mais genérica, ou seja, que abranja ali um todo, né? Que vão ser mais rasas, podemos dizer assim, até ali dicas mais específicas e pontuais mesmo para uma situação específica, certo? Que a gente vai procurar trazer também ao longo desses encontros. Então, exclusão, a gente vai ver até meados do século XX. Segregação, meados do século XX em diante. E os demais ali, integração e inclusão, certo? Cada um com as suas características. Então, se a gente for olhar um pouco para dentro da história e o que ela nos traz, né? Então, essa exclusão ela vai representar, né, como a gente já bem mencionou, o período em que a diferença é percebida como um impedimento, um problema, sabe? Que ele precisa ser isolado, ignorado. Ou seja, entre aspas, pessoas ali com características consideradas fora do padrão, né? Ou seja, do padrão que é, entre aspas, estabelecido, vamos dizer assim, né? Entende? Então, dentro de um conceito central, esse conceito de inclusão, né? De exclusão, melhor dizendo, né? Seria a negação do acesso de participação, né? Entende? Então, a gente vai ter ali em contextos históricos, né? Contextos voltados ali desde a antiguidade, desde antes do século XX, podemos dizer, as pessoas elas eram excluídas de acordo com a sua condição. Então, ao longo da antiguidade, a gente vai vendo o período da Grécia Antiga, né? Se tinha uma cultura muito de guerra, né? Então, estavam guerreando a todo instante. Então, era necessário que
que aquele indivíduo, falando especificamente de alguém do sexo masculino, ele fosse alguém que desde a sua infância seria forjado para ser um cara de batalha, um cara de linha de frente, né? Então, aí parte do princípio, não, ele tem um tipo de necessidade especial ali, vamos supor, ele não tem uma perna, ou seja, ele não caminha. Então, automaticamente já seria excluído porque não seria uma, entre aspas, mão de obra ali para uma batalha, né? Ele não ia conseguir performar, certo? Então, isso na antiguidade. Por quê? Porque era o contexto da época, né? Hoje a gente olha e vê como um absurdo, né? E realmente é um absurdo. Mas a gente precisa compreender ali o que era o que se tinha de conhecimento à época, né? Não é passar pano, né? Nem nada. Mas era o contexto que tinha à época. Ou seja, as pessoas tinham esse entendimento de que a coisa funcionava desse jeito, né? Então, quando a gente ia ali pro contexto escolar, né? E eu lembro que na nossa aula de apresentação, a gente trouxe um questionamento sobre quantidade de casos nos dias de hoje. Por que que hoje tem mais casos, né? Falando de TEA, falando de deficiência intelectual, entre outros, do que tinha-se antigamente. Eu parto de duas premissas. A primeira delas, crescimento populacional, né? Hoje a gente tem mais população do que tinha, sei lá, 100 anos, né? Ou seja, mais população, por óbvio, mais características totais. Hoje existem mais pessoas com cabelo loiro do que tinha 100 anos atrás. Existem pessoas com cabelo preto, mais do que 100 anos atrás. Existem pessoas mais altas do que há 100 anos atrás, porque existem mais pessoas do que há 100 anos atrás, certo? O mesmo vale para algum tipo de pessoa com necessidade especial, né? Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo, tão importante quanto, é que há 100 anos atrás essas pessoas elas eram mantidas quase que escondidas dos demais. Então, né, você tinha ali uma pessoa com uma deficiência intelectual, então ela não ia frequentar o espaço escolar, ela não ia frequentar os espaços ali que a sociedade proporcionava, não frequentava. Então elas permaneciam assim quase que encarceradas, né, podemos dizer assim. Então quase não eram vistas. Então esse é talvez um dos motivos mais latentes de que você não tinha casos conhecidos, podemos falar. Não quer dizer que não existia o caso, existia. Então, quando a gente vai para o segundo contexto, que é o contexto ali de segregação, né? Então, mais para frente, a gente vai vendo uma, entre aspas, né, evolução. E aqui eu quero dar um parênteses, eu creio que nós ainda estamos em evolução, né? Tem um autor, né? Um autor bíblico que vai dizer o seguinte, vai dizer uma frase, talvez você conheça, que fala que aquele que começou a boa obra na nossa vida não terminou, né? Parafraseando isso, a gente está sempre em obras, né? Sempre buscando evoluir em todos os aspectos, né? E no tocante à inclusão da mesma forma, né? A gente tem muito para crescer, a gente tem muito para evoluir ainda, muito que aprender, né? Talvez hoje nós falamos de inclusão e a gente vai perceber, quem sabe daqui a 20, 30 anos atrás, que era um método que tinha e contém muitas falhas, né? A nossa forma de incluir hoje, ela contém muitas falhas, com certeza. Se a gente for entrar bem nos meandros, a gente vai ver muitas falhas. Então, talvez daqui a 20, 30 anos vão criar-se, por meio da ciência, por meio do estudo, por meio da pesquisa, né? N formas de você poder trabalhar melhor isso, certo? Porque é a evolução constante da vida, e a vida tem evoluído de uma forma cada vez mais rápida. E esse conceito dessa evolução vai nos trazer o segundo ponto da segregação, né? Que a segregação nada mais era quando acontecia o reconhecimento dali do tipo de uma necessidade especial, né? Entende? Então, ou seja, era-se reconhecido que não, o indivíduo tem uma necessidade especial específica, mas o negócio é manter ele separado do restante da sociedade. Então, lá na antiguidade, na exclusão, você não só não aceitava, como às vezes até descartava o mesmo, né? No conceito de segregação, não.
Você aceita, você até entende, mas mantém ele em contexto diferente. Não permite que ele frequente ali um ambiente comum a todos, vamos supor, né? Então, trazendo para dentro da educação, eles passam a ter acesso à educação, né? Mas em ambientes separados dos alunos ditos normais, né? Entende? Então, tinha-se a ideia, né, de que esse atendimento, entre aspas, especializado, ele pudesse tornar um ambiente mais homogêneo, né? Sendo mais benéfico, vamos dizer assim, para o aluno. Só que é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que realmente algumas particularidades podem ser atendidas sim, né? Ele vai privá-lo de ter a convivência social. E quando a gente fala da inclusão, talvez o maior benefício da inclusão seja a convivência social, né? Para todos, na verdade, porque você permite que o aluno com uma necessidade especial ele tenha o direito a conviver com as demais pessoas, né? Viver em sociedade, viver como uma cidadania, e as próprias pessoas ditas, entre aspas, normais, que não existe ninguém normal, mas possam ter esse tipo de convivência próxima e aprender que daqui a pouco, lá no futuro, quando ele sair dali, ele, entre aspas, dito normal, ele vai sair, vai adentrar o mercado de trabalho. Então, daqui a pouco ele vai, quem sabe, gerir uma equipe e vai ter pessoas com um tipo de necessidade especial, ele vai ter que extrair o melhor daquela pessoa, né? Então, a gente prepara de crianças e adolescentes para a vida, né? Então, por isso a importância de trazer isso. Então, a gente vai indo além e a gente vai ver, talvez, a partir da década de 70, 80, se não me engano, não sou muito bom em datas específicas, mas a gente vai ter ali o conceito de integração, que na verdade representou um avanço, né? Então, essa integração, né, faz com que o indivíduo, outrora colocado em um ambiente separado, venha para um ambiente comum a todos, certo? Entende? Então, esse conceito aqui, para nós, enquanto profissionais da educação, para nós talvez seja o mais cômodo de se fazer. Eu já vou te explicar, né? Entende? Então, essa premissa, vamos dizer assim, ela parte do princípio que não vai ter nenhum tipo de adaptação, nem de estrutura, nem de currículo, nem de coisa alguma, né? O objetivo é ele simplesmente estar ali, presente, fisicamente falando, né? Eu lembro que alguns anos atrás, no período que eu lecionava, né, na escolas aqui da rede municipal, aqui da cidade de Canoas, eu, tipo, as turmas que eu mais atuei foram, tipo, turma de sétimo, oitavo, nono ano. Tipo, um período curto, foi aproximadamente 6 anos, né, dentro da rede municipal aqui da cidade. E eu sempre trabalhei com esse público de sétimo, oitavo, nono ano. Eventualmente, numa substituição, acabava pegando ali um quinto ano, mas nesse público, sétimo, oitavo, nono, né? E além do contexto ali do ensino técnico profissionalizante, que daí era uma outra vibe, podemos dizer. Mas nesse contexto que eu falo agora de sétimo, oitavo, nono ano, né? Tinha uma sala e tinha alguns alunos, né, que a gente sabia, né, vinha também que eles tinham um tipo de necessidade especial, né, mas não se falava ali em adaptação curricular, não se falava ali em inclusão, e não faz tanto tempo assim, eu falo assim de, sei lá, 15 anos atrás, quando eu, 2010, 2010 aproximadamente, isso, bom 15 anos, e, ou seja, qual que era a atividade? A criança, adolescente, ficava lá num canto, ou seja, enquanto estava ensinando a fórmula de Bhaskara ali para os alunos do nono ano, você passava no quadro ali, b ao quadrado, 4, a, b, c, e etc. Você faz assim dessa forma, né? Aquele adolescente, aquela criança, estava lá no canto dele,
desenhando ali, sei lá, um dinossauro, desenhando qualquer coisa. Ele estava ali quietinho, não estava incomodando ninguém e a aula estava seguindo normal, né? Acabava a aula, todos aprenderam assim, 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 né? Dentro das suas particularidades e vida que segue. Talvez o melhor dos mundos, né? Entre aspas, né? A aula não foi interrompida, o menino que desenhava o dinossauro continuou desenhando o dinossauro, os demais estavam ali prestando atenção ou não no conteúdo que era transmitido no quadro, e vida que segue. Beleza. Só que aquele aluno ali, ele ia seguir a sua vida, não só escolar, mas como a sua vida também como pessoa, como indivíduo, né? E ele vai precisar desses conceitos que aprende na escola para seguir na vida, para performar na vida, né? Então, se a gente não está conseguindo transmitir para ele do jeito que ele consegue aprender, aquele espaço está sendo um espaço, podemos dizer assim, sem utilidade para o mesmo, né? Ele está perdendo uma tarde estando ali, né? Porque não está sendo relevante para ele. Então, esse é o que mais acontece nos dias de hoje, né? Por quê? Porque essa posição para nós ela é cômoda, né? Facilita a nossa vida, que a gente consegue transmitir o conteúdo, né? A gente parte do princípio de uma grade curricular que precisa ser colocada, né? Então, falando do contexto ali do CMC, que é o nosso mote, muito mais ainda, né? A gente está falando ali de alunos de alto desempenho, né? Daqueles que vão performar nos maiores vestibulares do Brasil e, se não do mundo, né? Então, a gente está falando de alunos de alto desempenho, né? Então, como se trabalhar isso? É o desafio. Então, essa integração, entre aspas, coloca todos dentro do mesmo, só que é mais ou menos assim, parafraseando. É como se você colocasse pessoas que compreendem o idioma português, o idioma inglês, o idioma francês, o italiano, o alemão, dentro de uma sala de aula. Cada um compreende só o seu idioma, né? E você começa a dar uma aula em português. Aqueles que entendem português vão compreender, os demais não. Mas eles estão ali todos integrados, né? Todos colocados dentro do mesmo contexto. Você está entendendo? Mais ou menos assim que funciona. Até que nós chegamos, né, no conceito a partir da década de 90, aproximadamente final de 90, início dos anos 2000, né, falando de inclusão, né, e aí a gente tem todos os marcos internacionais, aquela coisa toda, né, que eu não quero me ater muito assim para a gente não tornar essa aula muito teórica, conceitual, mais do que ela já está, podemos dizer assim, porque é uma construção, né? A gente vai construindo assim para trazer esse conteúdo. Então, essa inclusão, ela vai propor essa reestruturação completa, né? Em todos os seus sistemas, em todas as suas características, né? Então, essa transformação, ela necessariamente ela vai partir de uma reestruturação, tanto do que? Tanto de currículo, tanto de metodologia, né? Tanto de formação de profissionais ali que ali atuam, de readequações em suas estruturas, com o intuito de atender a diversidade de todos os alunos. Ou seja, a gente parte do princípio que cada aluno tem a sua diferença, a sua especificidade, então atuam de maneira distinta com cada um deles, né? Então, esse apoio, né, ele vai ser fornecido dentro da sala de aula regular, né, com o intuito justamente de promover participação ativa, aprendizado conjunto, né, entre outras coisas, né? Então, por meio assim, só para não ficar no ar, quando a gente fala de marcos internacionais, a gente tem os dois principais, né? Primeiro, 94, né, a Declaração de Salamanca, né? E lá em 2006, antes de 94, tem ali a Declaração de Jomtien, me fugiu agora o nome não, me fugiu o ano, né? E a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006, né? Então foram marcos internacionais
expressivos que justamente impulsionaram esse movimento, né, no intuito de uma educação inclusiva. Então fez com que os ensinos ali, os sistemas educacionais, eles pudessem caminhar no âmbito de se transformar, né, para justamente poder acolher todos os alunos. Certo? Então vamos embora. Esse material depois a gente vai disponibilizar para vocês. Mas legal, muito bom, né? Por enquanto o assunto tá legal, tá bonito. Podemos dizer, tudo é lindo e belo, mas na prática, meu, lá no chão de sala de aula, como é que faz, né? É legal vir aqui para vocês trazer ali trazer, por exemplo, o bonequinho cor-de-rosa, lindo e belo, é assim que funciona, a banda toca desse jeito. Tá, mas e aí como é que faz? Né? Então, a gente vai encontrar inúmeros desafios. Eu quero começar já a falar sobre algum deles, né, de Lembra? A gente sempre vai partir de uma forma mais genérica, para depois a gente ir estreitando o negócio até na parte mais individualizada de um atendimento, de uma situação específica, né? Então a gente parte do escopo genérico ali, amplo, né? E inclusão. Inclusão é um espectro enorme. Por exemplo, inclusão no contexto do TEA para alunos do 7º ano da aula de matemática, né? Do professor tal. Pô, você foi pro específico. Então, é assim que a gente lida com as coisas. Então, alguns desafios que a gente tem e a gente começa a falar agora. O primeiro deles são barreiras de atitudes e preconceitos. Preconceitos nossos pré-estabelecidos. Então, esse é o primeiro desafio quando a gente vai falar de inclusão, né? Então, apesar assim de a gente ter toda uma legislação, todo um discurso inclusivo, ensaiado, bonito e belo, né? Entende? A gente tem hoje, digo, preconceitos que vêm lá da criação das pessoas de uma forma geral. E quando eu falo preconceito, assim, eu não gosto muito de usar esse termo, eu uso mais, estou usando agora porque estou me referenciando em autores, mas nem tudo assim eu vejo como preconceito no sentido de a pessoa ser uma pessoa ruim, sabe, preconceituosa, né? Parte do princípio que você, quando fala não você, fala nós, de uma maneira geral, aprendemos algo de uma forma, de uma maneira. Até você conseguir ressignificar isso, leva tempo, talvez nem aconteça isso, né? Entende? Então, essa, podemos falar assim, crença diferente, que vai trazer a questão ali de muitas vezes do bullying, muitas vezes ali de uma colocação ali não posta de uma maneira apropriada. Só que isso vem dentro do contexto familiar. A gente fala de crianças, vamos supor, crianças ali de um quinto, de um sexto ano, vamos imaginar. Vamos imaginar uma criança do quinto ano, ela tem 10 anos. Mas se a gente ir abaixando ainda essa idade, porque a criança ela era um livro em branco, certo? A criança, quando ela não nasce com pensamentos pré-estabelecidos, ela não nasce com crenças, ela não nasce com valores, ela não nasce com nada. Ela nasce como um livro em branco, ou seja, por intermédio das suas vivências, da sua criação, das pessoas que ali a circundam, esse livro ele vai começar a ser preenchido. Está entendendo? Então, aí fica aquela discussão, pô, o meio determina alguém? Não. Eu não creio que o meio determina, mas ele influencia, né? Dizer que o meio não influencia é a gente fechar os olhos ali para o que diz ali a psicologia, porque diz ali a sociologia, a antropologia, assim, os estudos que vão ali procurar entender o pensamento humano de uma forma mais efetiva. Então, sim, o meio ele influencia, ele não determina, né? Com muita resiliência, com muitas situações assim atípicas,
né? Você pode ali talvez sair de um meio ruim e focar ali em coisas boas, etc. Né? Senão a gente está criando ali justificativa ali para uma série de coisas. Ah, o fulano ali cometeu uma contravenção, mas o meio dele fez com que ele fizesse isso, então ele tem que ser atenuado. Não, não existe. Né? Mas o que acontece, né? Essa barreira que a gente tem, na grande maioria das vezes, porque se eu costumo dizer, sou um otimista assim com relação ao mundo, né? Assim, eu não creio assim que o mundo vai de mal a pior, o mundo, né, não sei o que, aquela coisa toda. Não, eu creio que 99,9999% das pessoas são pessoas boas, são pessoas de bem, são cidadãos, homens e mulheres ali que querem fazer o melhor todos os dias pela sua família, ou seja, por todo mundo. E 0,0001% é aquele que quer fazer safadeza. Né? Eu creio dessa forma, né? Entende? Então, grande parte, agora indo para dentro da escola, por isso que a gente precisa ter uma atenção, não é passar pano, né? Mas daqui a pouco uma criança, um adolescente, ele tem um comportamento ali de um bullying, vamos dizer o seguinte. Na maioria das vezes, não está se criando ali um sociopata, um psicopata, alguém ali que vai ser ruim nessa. Não, é um ajuste só que precisa ser feito. Né? Tá um pouco de uma visão de mundo que foi passada para ele. Então, você conversa, você reúne família, você traz, você mostra, olha só, a banda não toca desse jeito, é assim, assim, assim. Na maioria das vezes dá certo, algumas infelizmente não. Então a gente não parte do princípio que todo mundo é ruim. Então, voltando, né? Então, essa é a primeira barreira, justamente pelos pré-conceitos que a gente tem estabelecidos lá da nossa criação, né? Da nossa visão de mundo, daquilo que nós aprendemos ali de convivência com os nossos pais, com as pessoas que nos cuidaram, né? Dentro dos espaços educativos que a gente frequentou, dentro das universidades, talvez que a gente frequentou, né, nos cursos que a gente fez, ou seja, aquilo que nos formou em nossa área de conhecimento, certo? Então, muitas vezes a gente acaba não compreendendo e não aprendendo assim a ter uma visão mais individualizada a respeito do ser humano. Isso vale para tudo, né? Uma visão individualizada, né? Não falando só de inclusão, mas falando de inclusão no âmbito de uma pessoa com necessidade especial, né? Não, mas falando de uma maneira mais abrangente, né? Tem pessoas que têm tipos de necessidades especiais que não são público-alvo da educação inclusiva, mas têm necessidades especiais. Para quem, por exemplo, uma pessoa que está passando por um episódio depressivo, um episódio de depressão, vamos dizer assim, naquele momento ela precisa de um olhar individualizado. É público da educação inclusiva? Não, não é. Mas ela precisa, naquele momento, de um olhar individualizado. Certo? Não vai ter uma adaptação curricular para a pessoa, mas vai ter um olhar diferenciado. Certo? Então, o olhar diferenciado é muito além do que uma adaptação curricular. Né? É você olhar o indivíduo, cada um como único. Né? A pessoa que passou por um evento traumático, ela precisa naquele momento ter um olhar diferenciado? Precisa. Talvez ela vai precisar durante toda a vida escolar dela ser enxergada de uma forma diferente, né? Por aqueles que ali a cuidam, ou seja, que instruem, tá certo? Não tem adaptação curricular, não está no público-alvo da educação inclusiva, não. Mas você olha de uma forma individual, né? Então a gente precisa cada vez mais olhar o ser humano de uma forma individual, certo? É difícil? Sim, é muito difícil, né? Mas é necessário. Né? Quando a gente fala assim de contexto de alto rendimento, e aí a gente vai ali para saindo do contexto escolar e no contexto de gestão assim de equipes de alto desempenho, é assim que funciona, né? Aquele que tem uma equipe e vê todos ali como robozinhos que fazem a mesma atividade, têm as mesmas valências, né? Vão performar da mesma forma, essa equipe está fadada ao fracasso. Agora, o melhor gestor é aquele que consegue ver as peças, ver aquilo que ele tem de bom, suas potencialidades, encaixar no lugar certo. É como se fosse um time de futebol. Você imagina um time de futebol ali com
só com Messi e Cristiano Ronaldo. Não ia ganhar de ninguém, né? Agora um time de futebol só com, sei lá, zagueiro tá difícil falar nos dias de hoje. Sei lá, um zagueiro antigamente só com um Dunga, né? Falando aqui nós aqui do Rio Grande do Sul, só de Dunga, também não ia longe, né? Então, esse é um ponto. Segundo desafio que a gente tem ali no nosso slide é uma formação. Como eu disse anteriormente, a nossa formação inicial, né, quando a gente fez ali uma faculdade, seja nas áreas do conhecimento de cada um de vocês, né, ele não foi suficiente e ainda não é nem nos dias de hoje. Então, a maioria ali dos cursos de pedagogia, as licenciaturas, elas não preparam adequadamente os futuros professores para lidar com diversidade, para lidar com essas especificações dentro da educação inclusiva, né? Então eu vou além, nem uma própria especialização ali em educação especial vai te contemplar isso. Eu, no caso, eu tenho a especialização, uma das, né, em educação especial inclusiva, certo? Mas o que eu aprendi, o que eu sei de inclusão hoje, muito pouco foi dali, né? E sim, aquilo que eu sei que eu procuro transmitir é baseado no quê? Baseado no nosso trabalho, na nossa vivência, ou seja, nos atendimentos que a gente faz, nos resultados que a gente consegue entregar, ou seja, aquelas coisas que a gente faz e dá certo, né? Opa, faz isso que vai dar certo, né? Não vai caber em todos os contextos, mas em alguns contextos vai caber. Olha, isso dá, isso não dá. Então, nessas vezes que a prática vai nos trazer, né? Porque a academia hoje, infelizmente, ela acaba não conseguindo nos trazer isso, certo? Então, ainda em cima disso, muitas vezes o outro com a barreira, né? Então, a gente, por vezes, nós, enquanto educadores, a gente sente falta, né, de um suporte multiprofissional, podemos dizer assim, né? Então, a gente tem dentro da escola a parte da orientação, né, a parte pedagógica que trabalha em cima disso. Só que por vezes nós dentro do contexto a gente se vê desamparado assim de profissionais das outras vertentes, das outras áreas, né? De psicólogo, de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que é raríssimo. A gente tem raríssimos terapeutas ocupacionais bons no Brasil, né? É uma área que tem muita defasagem, né? A própria parte da psicologia a gente tem bastante psicólogos formados, vamos dizer assim, todo ano saem ali centenas, milhares de psicólogos formados, mas poucos vão se especializar na parte da inclusão. A maioria do pessoal da psicologia quer ir para a parte mais corporativa, podemos dizer assim, porque a parte da inclusão ela é desgastante muitas vezes. Então você tem que ter não só uma aptidão, mas uma vontade muito grande de trabalhar com esse público, porque o público da educação inclusiva, muitas vezes, são avanços que você vai ver que são avanços pequenos, né? É mais ou menos assim, né? Nós aqui no nosso espaço, a gente trabalha muito com atendimento individualizado escolar, né? Hoje eu faço alguns atendimentos, né, escolares e não tantos mais como eu gostaria, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas em virtude do tempo acaba não conseguindo fazer muito. Mas o que são atendimentos escolares, né? É literalmente aquilo que popularmente o pessoal chama de reforço escolar, né? Algum tempo atrás, né, isso estava lá no começo da nossa caminhada enquanto empresa, né? Hoje tem 9 anos que a gente tem nessa empresa estabelecida, e meu primeiro público era o público de alto rendimento, né? Ou seja, a gente, graças a Deus, conseguiu botar bastante pessoas assim nas principais escolas aqui do nosso estado, nos institutos federais, né? Nas escolas técnicas assim que você tem uma seleção muito rigorosa, né? De pessoas, né? Para adentrar nessas escolas, inclusive no próprio CMPA, né? O Colégio Militar aqui de Porto Alegre, a gente ajudou bastante gente a ingressar na escola militar, né?
sim, concursos, entre outros. Então era uma vibe que a gente fazia bastante no início da nossa trajetória. Então esses eram avanços que você via e conseguia enxergar bem o avanço. Pô, o cara vem, você assessorou, você conseguiu mentorar o cara, né? Ele foi lá, fez uma prova do ITA, vamos dizer, fez uma prova da EPCAR, da ESA, foi lá, passou, beleza, tá ali o fruto do teu trabalho, você tá entendendo? Bah, satisfação, alegria e felicidade, ótimo. Agora, quando você vai trabalhar com aquele que tem uma deficiência intelectual, vamos supor assim, uma dificuldade de aprendizado, você vai ser muito mais lento, você tá entendendo? Vai ser muito mais lento a evolução. Então, a evolução vai ser você passar ali 10 contas, né, 10 equações de segundo grau, vamos dizer assim, né? E ele conseguir acertar o delta, não falo nem toda a equação, falo só o delta de uma delas. Né? O delta ali, lembra o quadradinho lá do discriminante, etc. O pessoal da matemática já está ligado. Né? Entende? Então, ele acertou só o delta, pô, opa, foi a conquista, meu. Você está entendendo? Então, tudo é muito lento, tudo é muito devagar as evoluções. Então, isso faz com que a pessoa tenha que ter uma aptidão assim, muito expressiva para trabalhar com o público da educação inclusiva, senão ela acaba indo para outros públicos. Né? Então, nós dentro das escolas, muitas vezes a gente sente falta dessa interação, né, com outros profissionais de outras áreas, partes ali da psicopedagogia, da neuropsicologia, entre outros. Então, acaba sendo como uma barreira também para nós. Então, uma outra barreira muito visível é na própria estrutura, né? Falo da infraestrutura especificamente. E quando eu falo em infraestrutura, tanto a interna quanto a externa. Né? Agora falando mais com o público que tem talvez algum tipo de dificuldade de locomoção, vamos dizer. Isso são adaptações estruturais que são caras de se fazer. Né? Então você pega às vezes estruturas mais antigas, né, de escolas, então você fazer uma adaptação, você tem todo um rearranjo arquitetônico para poder adaptar, certo? Mas se é uma escola ali construída nos dias de hoje, ela vem com tudo isso, né? As próprias ali diretrizes ali de engenharia, arquitetura vão determinar que tenha algumas coisas de acessibilidade, coisa que nas estruturas antigas não tinha. Beleza. Tá, mas vamos falar de outro contexto. Partimos do princípio que a escola tem ali uma acessibilidade 100%. Legal, maravilha. Mas o entorno dela dificilmente vai ter. O entorno. Quando eu falo entorno, eu falo das ruas adjacentes, ou seja, do trajeto que ela vai fazer até chegar na escola. Né? Então, aquela pessoa vai, daqui a pouco, ou vai vir um veículo, vai vir um carro. Esse carro é um carro que vai estar adaptado para ela ou não. Né? Vamos dizer se essa pessoa ela tem que usar o transporte público. Né? Esse transporte público vai estar adaptado, a rua vai estar adaptada. Né? Entende? Todas essas barreiras. Além disso, né, no próprio material didático, vamos dizer assim, né? A gente tem um menino que nós atendemos aqui, né? E ele foi diagnosticado com TEA. Só que como se isso não bastasse, né? Ele o que torna mais um desafio, né, o atendimento do mesmo, é o fato dele ter a baixa visão. Então hoje ele tem que 5% da visão. Então, ele foi perdendo a visão em virtude de uma outra doença degenerativa que não tem a ver com o TEA, né? Uma outra particularidade. Mas hoje ele se enxerga 5%. Então ele faz uso de um óculos, aquele óculos que faz a leitura, né, de livros e coisas. Então ele coloca o óculos e o óculos lê para ele ali. Né? Só que isso são recursos, né, que às vezes é difícil você ter à disposição de todos. Então acaba sendo um desafio. Isso vai limitar muitas vezes, né, a nossa atuação. Porque a gente está ali para procurar fazer o melhor e às vezes não vai ter a possibilidade, o recurso. Um outro desafio que aqui pega muito mesmo é a questão
da adaptação curricular, né? Essa adaptação curricular, né, particularmente os profissionais de educação, e aqui eu me incluo também, né, a gente muitas vezes nós nos sentimos, como é que eu vou dizer? Não digo pressionados, né, não seria o termo, mas, ou seja, a gente tem ali um conteúdo a ser passado, certo? Beleza, para todos. E a gente tem uma turma que ela segue um ritmo e ela tem que seguir aquele ritmo. Ainda mais quando a gente fala ali de alunos de alto desempenho, né? Ninguém tá lá na escola para comer merenda, para brincar, não, como eu disse. Dali vai sair muitos dos maiores profissionais do Brasil, né? Certo? Entende? Então, quando você vai preparar ali uma adaptação de um currículo para uma necessidade individual, né? Você tem dois viés. Primeiro, o tempo que isso leva para fazer e, ao mesmo tempo, o cuidado que você tem para não fazer com que os demais ali venham a ser impactados no tocante ali o ritmo da turma. Né? É um desafio. Né? Então, é um desafio assim de flexibilizar o currículo. Né? Entende? Então, muitas vezes, a gente tem, e são os modelos de avaliação, né? Elas não vão considerar assim, diferentes formas, maneiras de aprendizagem, certo? Entende? Então, que a gente tem ali um formato assim, bem padronizado, né? De acordo com a nossa cultura. Ou seja, a nossa cultura ali de ensino, de conhecimento, né? De como é medido o desempenho. Né? Então você tem ali a prova, ou pô, acertou 10, você foi bem, acertou 5, você foi mal. Você está numa escala de 0 a 10, vamos dizer. Né? Então, a adaptação curricular acaba sendo um desafio justamente por isso. Um outro desafio também, que é grande e faz com que essa, entre aspas, inclusão seja um desafio, né, com perdão da redundância, é a quantidade de alunos. Né? Então, às vezes, você tem ali um número grande de alunos dentro da turma. Então, quanto maior for a turma, maior vai ser a dificuldade de você individualizar qualquer coisa que seja. Né? De você observar uma necessidade específica. O que acontece? Né? A gente fala de contextos, de dois contextos. O primeiro deles, o contexto onde o aluno já vem pronto. Como assim pronto? Ele já vem laudado, ele já vem ali com uma. Olha só, ele é um TEA, né? E vai ter uma certa particularidade. Pronto. Você já está mais ou menos, né, preparando o coração, podemos dizer, para poder atendê-lo e começando a criar suas estratégias. Mas dentro da sua turma, talvez vai ter mais alguém ali que precise de algum tempo, algum tipo de situação, de um olhar individualizado, que tem algum tipo de necessidade educacional ali diferenciada, mas ele ainda não foi constatado, certo? Ou seja, ninguém ainda percebeu, a família não percebeu, que a família hoje, né, muitas, não todas, né, elas passam muito pouco tempo com as crianças, então acabam nem percebendo muitas vezes algumas questões, né? E a escola, por passar a maior parte do tempo com os mesmos, ela consegue notar, certo? Isso num contexto ali de um certo número de alunos. Quando esse número vai aumentando, vai se tornando mais difícil isso. Só que o desafio continua ali dentro, né? Tá certo? E uma outra coisa também muito importante que é a própria complexidade do trabalho do educador, né? Enquanto professor, né? Então a gente hoje tem uma alta demanda assim de atividades que elas vão extrapolar o contexto da sala de aula. Eu não sei como é a realidade no Colégio Militar de Curitiba, mas a realidade das maioria das escolas é um envolvimento muito grande com outras atividades
que vão além do dar aula, né? E aí você vai se envolver com planejamento, né? Com a correção das atividades, com os próprios documentos ali da parte burocrática, podemos dizer assim, pedagógica, que acaba acontecendo. E aí você vai inserir, ou seja, mais uma particularidade de alguém ali com uma necessidade especial. Então, aquilo que já estava difícil, aquilo que já estava ali multifacetado, se torna ainda pior, né? Então, esse é um desafio também. Dito isso, deixa eu só trocar meu slide aqui. Eu quero trazer para vocês 10 dicas. Como assim? É o nosso objetivo, né? Cada aula a gente vai trazer algumas dicas, né, para alguma coisa em específico, certo? Como assim? Então, deixa eu só me ajustar aqui, só organizar. Opa, agora sim. Então, essas dicas, né, vão ser dicas assim para gente poder usar dentro do nosso contexto, dentro do contexto que vocês atuam ali de sala de aula, certo? De novo, hoje nós estamos numa aula de introdução, o que é inclusão. Então, as dicas, elas vai ser algo assim abrangente, não vai ser algo individualizado, lá no âmago mesmo. À medida que a gente for estreitando, porque nossa formação ela vai se dar da seguinte forma. Hoje a gente está falando sobre o que é inclusão. Depois vamos falar sobre quem é o público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí a gente vai indo, vai indo. Ou seja, como lidar com os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, como lidar com alunos com algum tipo de necessidade ali intelectual, como lidar com alunos com altas habilidades, superdotação, que a gente nem falou hoje sobre, né? Que também é um público-alvo da educação inclusiva, né? Dando spoiler já da próxima aula, quem é nosso público, né? Que nem falamos hoje. Então, aí essas 10 dicas vão ser específicas para isso. Hoje, as nossas 10 dicas são 10 dicas para inclusão, de uma forma geral. A aula foi o que é inclusão, então vamos falar sobre a inclusão. Então, vai ficar mais genérico, vai ficar algo mais, podemos dizer assim, talvez mais do mesmo para alguns. Porque aqui a gente tem vários níveis assim, né, de conhecimento. Tá? Tenho certeza que daqui a pouco tudo que eu falei, a grande maioria de vocês já sabe de cor salteado e teriam de propriedade ali para ministrar uma aula muito melhor, né? Com muito mais propriedade, muito mais conhecimento, né? Mas o objetivo, é construir ali com as expertises de cada um. Então, a primeira dica que eu trago, que é promover o diálogo e a conscientização, ou conscientização e diálogo. Então, é muito importante que nós venhamos a falar cada vez mais sobre isso, sobre a inclusão, né? Então, é muito importante que essa conversa, que esses momentos, que esses espaços, eles se tornem parte da cultura da escola, né? Não vai ser ali, eu vou promover uma palestra uma vez no ano, né, de conscientização e vai dar tudo certo, todo mundo vai se tornar os maiores inclusores do mundo. Não, não vai acontecer. Não é assim que funciona. É algo que vai levar tempo, né? Para você criar uma cultura. Uma cultura, né? Você vai criando ao longo dos meses, dos anos, podemos dizer assim, com persistência, tá certo? Então, eu costumo dizer assim, quando a gente vai ministrar em outros contextos, saindo um pouco da educação inclusiva, mas em outros contextos mais voltados para a liderança, coisa que a gente faz também, né? Que é o seguinte: tem uma diferença entre motivação e disciplina. Tá? Qual é a diferença?
A diferença é a seguinte: a motivação ela é passageira, a disciplina ela é eterna. Tá, me explica melhor isso. Então tá, vou, vou te explicar. Imagina, pois, aquele cara que tem um objetivo ali, sei lá, de, de passar numa prova extremamente concorrida ali de um concurso público qualquer, né? Ou seja, ele está motivado para fazer a prova, está motivado para ir bem, certo? Então, a motivação faz com que todo dia ele acorde ali, sei lá, 6 da manhã, estude 12 horas por dia, todo dia, de segunda a segunda, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque a motivação está no objetivo, legal. Só que a motivação ela esvazia. Vai chegar o dia que vão convidar ele para a festinha, lá para o rolê, e ele vai ir, né? Ah, mas hoje não tem problema se eu não estudar. Hoje dá para fazer dessa forma. Hoje dá para ser diferente. E acabou, entende? Agora a disciplina não. A disciplina é diferente. Você continua com o mesmo objetivo, continua com o mesmo foco, só que a disciplina vai fazer com que, tá, eu fui para a festinha, fui. Fiz o que tinha que fazer, fiz. Mas no outro dia eu tenho meu compromisso, não tô ali. Ah, no outro dia ali aconteceu tal coisa, mas não tô ali, sempre, certo? Então é isso. Quando a gente vai querer promover uma conscientização no tocante a mudar de cultura, é a disciplina, né? E quem sou eu ali para falar de disciplina, assim, no contexto, talvez que de instituição onde a disciplina ali é mais é mais colocada em prática, podemos dizer assim. Particularmente sou um admirador assim ou seja, das instituições militares, né? Eu nunca tive o privilégio de fazer parte, né, e nem de ter pessoas do meu, ou seja, da minha família, do meu contexto inseridos, né? Mas a gente olha à distância e as pessoas que a gente tem contato, né? A gente vê que realmente a forma, a visão de mundo assim que as instituições militares têm assim são assim de muito aprendizado para todo mundo, para toda a sociedade de uma forma geral, né? Aqui na nossa cidade a gente tem as escolas cívico-militares, né? Algumas, e a gente vê a diferença que isso faz no ensino ali nas crianças. Então vamos adiante. Primeira dica, a gente promover o diálogo, né? Segunda dica muito importante, criar grupos de trabalho assim que vão falar sobre inclusão, né? Então isso a gente até já assessorou em algumas escolas, né? Que é você sempre vai ter dentro das instituições aqueles que sei lá, que se engajam mais num determinado tema, aqueles que até gostariam de se engajar, mas não têm o conhecimento para tal, aqueles que tanto fez, tanto faz, e aqueles que vão se opor, certo? Qual que é o objetivo? O objetivo é ganhar todos, trazer todo mundo para dentro da visão, né? Casa dividida não subsiste, tá entendendo? Então, quando você cria ali um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho ele vai ser o responsável por levar a visão para os demais. Então, ele vai começando numa escala. Primeiro leva a visão para aquele que até gostaria de estar na visão, mas sai, não tem talvez o conhecimento. Então, o que você faz? Você leva conhecimento. Opa, agora ele tem vontade, tem conhecimento. O grupo já aumentou. Então, você leva a visão agora para aqueles que tanto fez, tanto faz. Eles não vão se opor. Simplesmente eles estão ali, talvez, em uma zona de conforto, vamos dizer, né? Você leva a visão, você consegue convencê-lo, muitos vão acabar aderindo. Bom, você já tem a maioria, né? Então, onde você já tem a maioria, né, a oposição já se torna mais difícil, né? Claro que existem conflitos em todas as esferas, divisões de mundo diferentes, né? O objetivo nosso não é fazer com que todos, sem exceção, possam compreender a inclusão como algo fundamental. Não. O objetivo é trazer ferramentas, né, de trabalho.
Tá entendendo? Então, esses grupos, eles fazem com que uma visão seja fomentada de uma forma mais assertiva. Você está entendendo? Envolvendo ali a comunidade escolar, envolvendo, né, todo mundo dentro desse contexto. Então, vamos adiante. Isso que a gente está fazendo, que é justamente o investimento, né, informação continuada. Né? Quando a gente fala em investimento, né, não só investimento financeiro, mas investimento de tempo, né, que é tão importante ou mais importante quanto. Daqui um pouco, imagina, você pode, sei lá, parte da premissa de uma instituição. A instituição ela pode despender o maior recurso do mundo, financeiramente falando, mas se o pessoal não se engajar, não adianta. Você está entendendo? Então, é preciso que a gente tenha ali um investimento não só financeiro, mas muito mais de tempo, né? Se disponibilizar, aprender a se disponibilizar, fazer diferente, né? O que acontece? O dia tem 24 horas para todo mundo, certo? 24 horas para todos. Legal. E a gente tem a nossa rotina, a gente tem os nossos afazeres. Para a gente aprender um conteúdo novo, seja ele qual for, não vai aumentar a quantidade de horas no nosso dia, ele vai continuar tendo 24. Não vai vir uma lei que vai dizer, não, para você é 25. Não, todos vai ser os mesmos 24. Certo? Legal. Não vai ter uma diminuição daqui a pouco dos seus afazeres. Você vai continuar tendo a sua carga horária ali no seu trabalho. Você vai continuar tendo a sua carga horária como marido, como esposo, né? Como mãe, como pai, para aqueles que são, como filhos, né? As demandas familiares ali que você precisa dar conta, as demandas dos seus relacionamentos interpessoais, de amizades, né? De relações, vai continuar existindo. Pá. Então, onde é que eu vou encaixar mais alguma coisa? Meu, tempo a gente tem que fazer. Tá entendendo? Né? Todos nós, sem exceção, temos períodos que a gente usa na nossa vida que são períodos que a gente está jogando, entre aspas, fora, né? Que não estão nos agregando. Como assim? Quem já não se prendeu, sei lá, daqui a pouco o dia todo, rolando aqui, ó, rolando ali o feed do Instagram, de uma maneira aleatória, assim, isso. Ou daqui a pouco olhando ali um infinito vídeo do TikTok, sabe? Que você vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Quem de nós muitas vezes não se deu ali conta de que está fazendo isso na vida, certo? Então, é justamente nesses períodos que você vai inserir ali um outro conhecimento e vai agregar muito, né? Não só profissionalmente, como ali como visão de mundo, né? Eu creio que o maior motivo da gente buscar o conhecimento não é financeiro somente, é de perspectiva de mundo, né? De enxergar ali o mundo e as coisas de uma outra forma, né? Garantir acessibilidade com nossas atitudes também é uma questão assim muito importante, né? Não basta que nós tenhamos um documento formalizado que vai dizer a educação inclusiva no colégio militar vai acontecer da seguinte forma: você tem ali afixado numa parede, né, para todo mundo ver. Não adianta, né? A nossa atitude vai ter que ser uma atitude diferente. Se a gente quer promover resultado diferente com relação a isso. Queremos ser uma escola mais inclusiva? Queremos. Então a gente vai ter que ter uma atitude diferente do que a gente tem. Porque atitudes diferentes geram resultados diferentes. Atitudes iguais geram resultados iguais. Então, não é porque teve uma campanha de conscientização, não é porque teve um curso de alguém lá do estado do Rio Grande do Sul que está fazendo e eu estou assistindo, que eu vou mudar a minha atitude. Não. Você vai mudar ali a sua atitude no momento que você compreender que é preciso que essa mudança ocorra. Você está entendendo? Mais outro ponto. E aqui é muito legal, assim. Não despreze os pequenos começos.
Então, toda instituição ela vai ter seus desafios. Aqui a gente está falando desse tema, o tema de inclusão, e é um tema muito desafiador, né? Por tudo que a gente já falou, de estrutura, de adaptação e uma série de fatores. Ah, legal, né? E a gente vai começar ali a ter resultados no momento que nós trabalharmos, certo? Certo. Como tudo que a gente faz na vida, a gente começa a ter resultados no momento que nós trabalhamos, certo? Certo. Legal. Ótimo. Só que, às vezes, a gente quer ter o resultado top, power, extraordinário, logo no início. E não é assim que funciona. Então, a gente vai tendo pequenos avanços dia após dia, dia após dia. E a gente não pode desprezar isso, certo? Ah, falando uma coisa mais individual, mais prática. Estou atendendo ali meu aluno ali que tem uma deficiência intelectual. Ótimo, legal. Ele não está conseguindo performar, ele simplesmente não está conseguindo entender. Ou seja, toda prova que ele faz adaptada ou não é zero, 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 zero. E você vai indo, aquilo vai te frustrando também. Porque você tenta, tenta, tenta e não dá, não dá, não dá, não acontece, não acontece, não acontece. Né? E você vai, daqui a pouco, empoderando ele de outras formas que as suas atividades de vida diária também consigam fazer, né? Então, mas a prova é zero, 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 zero. Até que chegou um dia que ele foi fazer a prova de novo e tirou zero de novo. Só que você percebeu uma coisa. Que coisa? Ele agora ele consegue amarrar o cadarço. Tá, mas o que tem a ver meu cadarço com a prova que ele só tira zero, 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 zero? Pô, uma atividade da vida diária que ele agora tem autonomia para fazer. Você está entendendo? Ah, mas é muito pouco. São pequenos. Lembra que eu falei que os avanços eles são mais lentos, né? Por isso que muitas vezes o público da inclusão é um público assim difícil. Você tem que ter muito amor para lidar, porque os avanços vão ser bem pequenos. Então ele tirou zero, 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 continuou com zero, mas aprendeu a amarrar o cadarço. Pô, celebra, meu. Comemora uma conquista, daqui a pouco você, que se teve envolvido nisso, conseguiu ali fazer com que ele aprendesse, com que ele tivesse essa autonomia. Né? Então não espere os resultados extraordinários logo no início. Né? Não despreze ali os pequenos começos. Indo adiante. Incentiva ali projetos colaborativos. Convide, insira toda a comunidade escolar. Né? Quando falo comunidade escolar, não só os pais, mas também os alunos. Né? Todos a criar ali formas de aprendizagem, assim, onde todos possam estar inseridos. Projetos inclusivos mesmo, de fato. Né? A gente vai falar quando nós lidar ali com o público ali com altas habilidades, superdotação, de alguns projetos, um projeto específico que a gente ajudou a desempenhar aqui numa escola, rede privada, uma cidade vizinha que nós. Então, nós tínhamos ali as pessoas, ali os alunos com altas habilidades, poucos, alguns, né, dentro das turmas. E a gente inseriu os mesmos para trabalhar em projetos de criar algo no tocante à educação inclusiva, ou seja, então, como facilitadores ali para transmitir o conteúdo dentro da sala, entende? Então, estou dando só um spoiler, a gente vai detalhar melhor esse projeto, né, depois. Mas é incentivar, né, que todos ali tragam ideias, porque às vezes se reúne um comitê ali de gestão para discutir ideias, discutir projetos, e às vezes a criatividade não vem. Você faz ali um brainstorm ali com 5, 10 pessoas e começa a pipocar as ideias. Mas isso às vezes num contexto de um número maior de pessoas, reúne ali 2, 3 participantes ali do terceiro ano do ensino médio, do segundo ano, do primeiro ano, ali do nono, certo?
e vai reunindo as pessoas ali que você, por aptidão, vai conseguir enxergar como sendo pessoas fora da caixa, pessoas criativas, né? E para criar ideias juntos, né? Trabalhar nesses projetos colaborativos de fato. Ou seja, trazer aquele que talvez outrora ficaria obsoleto, né? Para se engajar nisso. Utilizar arte e literatura também é muito bom, né? Promover ali feira do livro interna, né? Porque muitas vezes aquele que a gente vê ali com uma dificuldade ali no tocante a sua performance acadêmica, ele vai ser alguém, pode ser alguém muito voltado para a das artes, então você pode estar desempenhando, potencializando um talento ali, certo? Então, creio que isso a escola já deve fazer, né? Feiras de ciências, né? Eu até vi um post, salvo engano, foi do CMC mesmo, que era uma Olimpíada de Física, né? Então, muito legal também, uma atividade onde você vai engajar ali pessoas a participar, né? Diferente do que eu estou falando de literatura e arte, mas são atividades diferentes. Então, pode fazer uma Olimpíada de Literatura, uma Olimpíada de Arte, né? Nas suas mais diversas expressões, está entendendo? Outra coisa muito importante, celebre datas e eventos, mas não falo do aniversário, né? Não falo Natal, não falo ali dia dos pais, dia das mães, né? Alguns contextos não tem mais dia dos pais e das mães, né? Eles trocaram pelo dia do cuidador ou da cuidadora. Enfim, isso é um outro debate. Mas se a gente está pensando em criar ali uma cultura inclusiva dentro de um espaço escolar, a gente precisa celebrar essas datas, né? Por que hoje há a cultura do Natal? Por que hoje há a cultura, em alguns locais, das festas juninas? Porque são datas batidas, todo ano você bate e celebra essa data. Então, por que não celebrar ali a data do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Do, ali, do Abril Azul, né? Falando sobre o TE, né? Uma data específica ali, falando sobre uma pessoa com uma deficiência intelectual, né? Ou seja, celebrar essas datas, trazer algo que a comunidade escolar visualize, né? Ou seja, essas datas vão ficando fixas até no calendário acadêmico escolar mesmo. Hoje nós vamos ter uma atividade especial em alusão ao Dia da Pessoa com Deficiência, certo? Então isso vai entrando para a grade escolar ali até que isso vai pegando uma cultura. Opa, essa data existe. Se ela existe, ela é relevante. As pessoas que estão nesse contexto são pessoas relevantes, né? Precisam ser enxergadas, tá entendendo? Então você vai trazendo para a cultura, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, mas vai ser ao longo de uma cultura que você vai introduzir, certo? Estabeleça ali as parcerias com as famílias, não tem jeito, né? Uma escola inclusiva, né? Ela não se constrói se não tiver participação dos demais integrantes da comunidade escolar. Então, a família tem que estar engajada, né? Na verdade, a família ela é a maior interessada, né, nesse engajamento. Só que é preciso que a gente consiga também engajar as outras famílias. Não só as famílias de alguém com algum tipo de necessidade especial, mas as famílias daqueles que não têm. Para quê? Para você conseguir construir essa cultura. É fácil? Não, é difícil. É muito difícil, né? Pela rotina, não é nem tanto pela falta de relevância das pessoas não enxergar relevância. Não é isso, é pela rotina, né? Frenética de cada um. Mas é aquilo. Você começa, você tenta a primeira, você tenta a segunda, você tenta a terceira. Você vai ver que essa adesão ela só vai crescendo. Nunca vai chegar no 100%. Não chega no 100%. Mas é algo que vai crescendo, é algo que você vai conseguindo trazer pessoas para dentro de uma visão. Aqui é muito importante também, se for uma coisa que a gente fez, eu fiz questão de botar, que é o cantinho ali da acolhida. Falando especificamente ali da pessoa ali
pessoa ali com o TEA, né? Então a gente tem ali os eventos de crise, né? Que, como já bem mencionado, nós somos um espaço de atendimento multidisciplinar. Então a gente tem atendimentos com pessoas com TEA, certo? E a gente tem adaptações nossas que a gente faz aqui. Por exemplo, né? Tem atendido que a gente sabe que ele não pode esperar 30 segundos. Se ele esperar 30 segundos, ele vai se desorganizar. Então, o que a gente faz? A gente se programa para, assim que ele chegar, ele já ser atendido. Então, a gente faz toda uma adaptação aqui com o pessoal que trabalha conosco. Trabalha em equipe total e restrito, né? Não tem outra forma. A gente faz uma adaptação onde a gente consegue monitorando o deslocamento da pessoa para garantir que assim que ele chegar já tenha o profissional disponível e a sala disponível para ele ser atendido de forma imediata, porque se ele esperar 30 segundos ele se desorganiza, né? A gente tem outros casos de pessoa ali com TEA especificamente, que a gente vai falar bastante, é um dos que a gente mais vai falar, provavelmente, que se ele, por exemplo, ele entrar numa sala e vai virar a sala de perna para cima, literalmente, vai jogar todas as coisas no chão, né? Todas. Imagina uma sala de brinquedos que ela vai ser jogada toda para baixo. E ali no trabalho da psicologia você não pode intervir, né? Então ele está ali expressando algo naquela atitude que o psicólogo ali com a sua expertise ele consegue identificar, pontuar e trabalhar nisso. Mas ele precisa ser um espaço de liberdade, certo? Então a gente já sabe que, opa, a gente vai precisar de no mínimo uma hora depois para arrumar aquela mesma sala. Então não tem como botar um atendimento depois. Então essas adaptações que nós que vamos fazendo no nosso trabalho, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque muitas vezes nas escolas, ali quando uma criança com TEA ela se desorganiza, geralmente fica aquele monte de pessoa na volta, aqueles curiosos olhando e tal, né? E ou quando você consegue, você tira ele do contexto e leva ali para o banheiro ou para outra sala, para tirar ele daquela parte. Beleza. Mas não é um espaço assim, podemos dizer assim, é um espaço qualquer, certo? Então, o que é a ideia? Você criar um espaço adaptado para isso, né? Um espaço, um espaço lúdico, assim, um espaço agradável, onde ele vai poder ver acolhimento no espaço em si, você está entendendo? Né? Não tirou ele para botar numa almoxarifada ali cheio de coisa espalhada, não. Você tirou ele do momento que ele estava, vamos dizer assim, né, desorganizado e levou para um ambiente legal, um ambiente acolhedor. Você está entendendo? Isso vai fazer diferença, certo? E ali usando ali as técnicas, os procedimentos ali que a gente vai falar sobre também, certo? Mas eu queria concluir aqui nessa, nessa hora aqui com uma frase que vai nos dizer o seguinte: se uma criança não pode aprender, opa, minha voz já foi, né? Se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, deve-se ensinar da maneira que ela pode aprender. E esse é o nosso desafio que nós começamos hoje, justamente isso, né? Poder aprender formas diferentes de ensinar, né? Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso objetivo de construir juntos. Você está entendendo? Toda essa situação assim de poder trazer uma maneira diferente, única, de transmitir o conteúdo, transmitir o conhecimento, tá certo? Falo para um público extremamente qualificado, né? Eu sempre menciono que é um desafio para nós, assim, poder interagir assim com um público altamente gabaritado nas áreas de atuação de vocês. E então é o objetivo. O objetivo é que juntos, né, nós possamos construir conhecimento, nós possamos, né, não vamos sair daqui, assim, especialistas 100% no tocante à inclusão, não, não.
até porque o processo de aprendizado e inclusão, ele é diuturno, né? De semana após semana, dia após dia, semana após semana, ali com intencionalidade, com constância, tá certo? E é isso, dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Deixa eu só botar a tela maior para mim aqui. Ô, sumiu, voltou. Fica aqui meu agradecimento. Essa foi a primeira aula de número 1, falando sobre o que é inclusão. Falamos dos aspectos gerais a respeito dos conceitos ali de exclusão, de segregação, de integração e de inclusão. Vimos também que existem inúmeros desafios, né? E é muito mais do que um discurso. Na verdade, esses desafios, eles são barreiras que vão transpor para que nós possamos fazer isso de uma forma mais efetiva. Vimos aqui também algumas dicas que podemos aplicar dentro do nosso contexto, tá certo? Então, nossos meios de comunicação, nossos contatos continuam à disposição de cada um de vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente se coloca à disposição. A ideia é que nós venhamos a preparar os conteúdos em cima das dores que cada um de vocês trouxe, né, e das particularidades mais específicas das demandas que vocês trazem, certo? Eu vou me despedindo aqui, deixando para vocês um grande abraço, certo? Até mais. Fui!